Jesus Cristo é o autor da vida, a Ele toda a honra e toda a glória. Olá, amados, tudo bem? Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de São Paulo, no Brasil, o seu companheiro de oração. O tema que estamos falando é sobre posição em Cristo na sua primeira edição. Dentro de uma abordagem, estamos tratando sobre métodos de penas de morte, né? E na aula anterior estávamos falando sobre lapidação, sobre apedrejamento, como que uma mulher é colocada para ser apedrejada, né? E ali os carrascos ele pegam pedras, não grande nem pequena, para evitar um desmaio rápido à vítima e assim todo o ritual ele é conduzido para assegurar uma morte lenta e também dolorosa, né? E ali quem começa o ritual é o juiz da sentença, seguido pelos jurados e também pelo público. Agora, como é que morre uma pessoa que está sendo apedrejada nesse caso? As pedradas elas geram uma morte uma morte lenta com muitos traumas por todo o corpo do condenado, né? Mas a morte se dá geralmente pelas pedradas na cabeça, né? Que provocam fortes hemorragias intracranianas. Então, entre a primeira pedra tirada e a morte da vítima, costuma transcorrer mais ou menos 1 hora de duração. Então, sendo assim, o grau de sofrimento ele é máximo, né? E onde que é aplicado essa pena de morte, né? No Irã, na Nigéria, no Paquistão e Arábia Saudita, entre outros países. Falando sobre o estrangulamento, né? Estrangulamento é o ato que consiste em pressionar o pescoço, interrompendo assim o fluxo de oxigênio para o cérebro, né? E assim, assim a pessoa é estrangulada e aí podendo levar a pessoa que sofre a ação assim à inconsciência ou mesmo à morte, né? Em medicina forense, existe 2 tipos de estrangulamento. O causado pelas mãos e o obtido por utilização de laços de diversos tipos de materiais que ali proporcionam lesões distintas, né? Um outro método de execução é a roda. A roda, amados, ele é um método de execução medieval, onde a vítima ela era ali firmemente amarrada pelas mãos e pés, e o carrasco, em seguida, ali utilizava um enorme martelo para de uma forma lenta e meticulosamente, né? Ele esmagava os ossos dos braços e pernas do condenado. Era assim que era praticado, né? E ali o verdugo ele tinha o especial cuidado de não desferir golpes mortais. Sim, a prática, a perícia, portanto, do executor era avaliada da seguinte maneira: se os golpes quebrassem os ossos e não rasgasse a pele, ele seria aplaudido pela multidão. Era assim que ele era avaliado na hora da execução da sua vítima, né? O objetivo era que não existisse fraturas expostas e nem sangue. E aí, quando os ossos da vítima eles estivessem todos quebrados, os seus membros seriam ali literalmente enrolados nas extremidades da roda. E assim, a roda seria então erguida horizontalmente e colocada numa estaca, assim, onde a vítima estaria ali já no estado de agonia profunda, né? E esperaria, assim, uma morte lenta. Existe também uma outra forma que é a inanição, um outro método. A inanição, segundo a medicina, é um estado em que a pessoa encontra-se extremamente enfraquecida por falta de alimento.
sim, ou por defeito de assimilação dos alimentos, também pode ocorrer a inanição. Também foi usada como método de pena de morte, onde o condenado ele é deixado de alguma forma assim ao abandono, literalmente abandonado, sem alimentos, né? E o condenado ali era enclausulado ou abandonado no deserto, por exemplo. Entenda que na Segunda Guerra Mundial, alguns condenados eles foram presos em caixas de metal e deixados literalmente fritar, né? Ao sol. A morte por inanição, no caso da eutanásia, ocorre da seguinte maneira. Então, como é que ocorre em caso de eutanásia? Os médicos eles realizam um procedimento cirúrgico para remover um tubo subcutâneo que leva os alimentos para o estômago. É dessa maneira. E aí, a produção de urina diminui, enquanto o paciente vai assim eliminando secreções normais do seu próprio corpo, né? E nesse processo a boca começa a parecer seca, os olhos perdem naturalmente o seu brilho, né? O emagrecimento começa a ser visível naturalmente como causa de uma desnutrição aguda, né? Assim também, os batimentos cardíacos geralmente eles caem e a pressão arterial diminui com todo esse processo. E também, nesse caso, o cérebro começa a sentir a falta de glicose e também do próprio oxigênio, né? Inicia-se a morte dos neurônios. Nesse caso, amados, o paciente já não responde ao ambiente que o rodeia, ele não tem mais percepção, há marcas sérias de desnutrição, como a pele extremamente seca, né? E também a função dos rins, essa função ela fica gravemente prejudicada e as toxinas se acumulam no organismo da pessoa, né? E assim, na parte seguinte, a falência de oxigenação dos músculos, e assim vários sistemas começam a falhar por falta da nutrição, dos nutrientes, né? E com a falta do combustível, né, natural, o cérebro não consegue enviar as ordens de funcionamento para o resto do corpo. E assim, queridos, ocorre a falência geral dos órgãos e a morte súbita da pessoa. No famoso caso de eutanásia de Terre Schiavo, né, Schiavo, a morte ocorreu por inanição 14 dias após a retirada do seu tubo de alimentação. Então, assim, no dia 31 de março do ano de 2005. Foi um caso de eutanásia que inflamou discussões mundiais sobre o assunto, né? Então, a inanição ela pode ser consequência não só da eutanásia, mas também de bulimia ou também de anorexia, tá? Essa então foi a aula de número 57 na sua parte B. Até a próxima, em nome de Jesus Cristo, estaremos então retomando, falando sobre esse assunto. Pedimos para que você transmita essas ministrações a outras pessoas e que você possa dar o like, você possa compartilhar, que você também possa nos seguir nas nossas redes sociais. O nosso endereço no Instagram é Palavra Poderosa Antônio Oliveira. Nós temos também o nosso endereço no YouTube, que é Canal Palavra Poderosa. Você também poderá estar entrando em contato conosco através do nosso e-mail, que é oliveirasiloafrica@gmail.com.
Que Deus te abençoe. Até a próxima. Que Jesus Cristo continue te guardando em todos os seus passos. Em nome de Jesus. Amém.